A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nesta noite, amém? É um prazer estar aqui com os amados irmãos, hoje, num dia de ensinamento, num dia de aprendizagem da palavra de Deus. Agradeço aqui ao pastor Osiris Júnior, ao pastor Osiris, pela oportunidade de estar hoje aqui ministrando, e para mim, sempre é uma alegria estar aqui ministrando a palavra de Deus, porque é um momento não apenas de algo racional, mas sim de algo espiritual. É um momento de adoração, porque nós estamos diante da corte divina, da corte celeste, e nós podemos sentir a presença do Deus Todo-Poderoso aqui. É a mesma sensação de Isaías, quando entrou no templo, viu a glória de Deus e o séquito dele que enchia toda a casa. É esse sentimento de estarmos aqui reunidos, porque afinal de contas, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos o corpo de Cristo, e o Jesus que disse no dia da ascensão, que estaria conosco todos os dias, Ele está presente neste lugar, Ele passeia no nosso meio, Ele está em nossos corações, como também Ele enche este ambiente. Então é um momento de adoração e de bendizermos ao Deus Todo-Poderoso. Sem delongas, eu convido a todos para abrirem suas Bíblias, em um texto muito conhecido e que está sendo estudado nesse trimestre na Escola Bíblica Dominical. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, e aí eu vou ler apenas uma parte do texto, que é introdutório dessa perícope bíblica. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos fazer essa introdução desse sermão do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, que todos nós conhecemos esse texto como as bem-aventuranças. Então nós vamos ler esse trecho nesta noite. O texto diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois grande é o galardão no céu, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Eu peço a sua atenção para esta mensagem que estaremos trazendo nessa noite, uma mensagem de ensino. Esse sermão é um dos mais belos sermões, e que dirá o mais belo da Bíblia. Afinal de contas, Jesus traz durante esses 3 capítulos, dentre esses 3 capítulos, ensinamentos para todas as áreas da nossa vida cristã. O foco de Cristo aqui não é uma mensagem propriamente evangelística em si, mas é uma mensagem de instrução para aqueles que já tinham recebido a salvação, que já tinham tido a experiência da conversão, tanto que o foco dessa mensagem são os discípulos do Senhor Jesus. Nós vemos logo de cara, no primeiro versículo, quando Jesus começa a falar, tem multidões ali. O texto não fala de multidão, o texto fala de multidões, de forma plural, para mostrar diferentes tipos de pessoas naquele público. Era um público heterogêneo, tinham pessoas ali que odiavam Jesus, que estavam ali em busca de um erro de Cristo, para que de alguma forma pudessem acusá-los. Tinha outros que eram meros curiosos,
que estavam ali apenas para, de alguma forma, estarem tentando enxergar os milagres de Jesus, ou até se aproveitarem deles. Mas dentre essas multidões, tinha uma multidão diferente, tinha uma multidão de discípulos. E o texto deixa bem claro que quando Jesus começa a falar, diferente das outras multidões, a multidão dos discípulos se achega a Jesus, e ele se senta numa posição de mestre, de rabino daquela época, senta-se naquele monte, e naquele momento aquela multidão se achega aos seus pés, como naquela época os alunos faziam aos mestres, porque eles estavam prontos para receber tudo que Jesus estaria repassando para eles, porque eles queriam aprender do Senhor Jesus. Eu abro nessa noite essa mensagem chamando a sua atenção, porque estamos no mundo de multidões. Pessoas estão dentro dos nossos templos, e muitas delas para achar algum erro, outras em busca apenas de benefícios próprios. Mas eu convido você nessa noite a enxergar Jesus sentado. Corra para os pés do Mestre, porque Ele tem algo grandioso para falar para você. E o que Deus quer fazer em você, o que o Senhor Jesus quer falar para você, não é para apenas você se alegrar nesse momento, não é apenas para você ter um momento de euforia, não é apenas um momento de adrenalina, mas é para você levar para o seu dia a dia, é para você ruminar, é para você pensar, é para você vivenciar a palavra de Deus. Portanto, nesse sermão, que é considerado, como eu disse, um dos maiores sermões, e que dirá o melhor de todos, porque Cristo, em Mateus, por exemplo, tem 5 sermões, esse sermão é repetido em Lucas, aqui é o sermão do monte, em Lucas é o sermão da planície, não importa essa questão de debate, uma coisa é certa, é que esse sermão traz para nós ensinamentos diversos. Quando nós lemos o sermão completo, nós temos ali a grandeza do ensino de Jesus, desde as bem-aventuranças, desde o reino dele, desde a grandeza de nós não estarmos nos perturbando com esse mundo, desde o ensinamento de como falarmos com Deus, e até o fim de falarmos ali dos fundamentos da nossa vida, que nós devemos estar conforme a regra de ouro bíblica, fundamentados na rocha que é Cristo Jesus. Mas aqui na abertura, Jesus faz questão de apresentar logo de cara uma síntese de tudo que ele vai falar. Logo de entrada, os primeiros 12 versículos, é uma síntese de tudo que ele iria falar para aqueles amados ouvintes, principalmente focando os discípulos. Ele foca principalmente os discípulos, ele faz uma síntese geral do que ele iria falar para os discípulos. Portanto, nesse texto, ele já de forma até objetiva, de forma proposital, ele vai trazer ensinamentos que não são aplicáveis apenas para os discípulos daquela geração, mas para os discípulos dele, de todas as gerações, para que todos pudessem entender qual é o significado, qual é a realidade, qual é o verdadeiro sentido de seguir a ele, de ser um seguidor dele, de vivenciar o Evangelho. Logo por isso, de forma proposital, ele inicia mostrando para nós um primeiro fundamento. Ele inicia falando bem-aventurados. É interessante que as bem-aventuranças apresentadas nesse texto, há um debate se são 8, se são 9 características, se são 10, isso é um debate apenas. O texto dá-nos a entender 9 vezes o termo bem-aventurado sendo repetido. E o que isso quer nos dizer, isso na nossa versão em português? E o que isso já de cara, Jesus quer nos ensinar? A palavra bem-aventurado, ela vem de um termo grego, makarios, que significa feliz. Fala de felicidade. Jesus abre o seu sermão falando de felicidade. Porque, afinal de contas, a felicidade, para todos nós, é a finalidade última da nossa vida. É o objetivo maior. É o sentido de vivermos, queira ou não. Todos queremos ser felizes. Quando falamos de comunhão com Deus, nós sempre lembramos da felicidade de que temos em termos comunhão com Deus. Todos queremos ser felizes. É um objetivo, queira ou não, da nossa vida, ser feliz. Todo ser humano objetiva ser feliz. E Cristo, de forma proposital, ele apresenta, porém, trazendo ensinamentos divergentes dos pensamentos daquela época. Ora, na época de Jesus,
Os principais pensamentos do que seria felicidade eram já debatidos por filósofos gregos que tinham levado esse pensamento para os judeus também. Por exemplo, Platão abria a boca e dizia que ser feliz é a pessoa buscar um ideal, buscar o ideal da sua vida, tentar achar esse ideal e se aperfeiçoar nesse ideal. Na perspectiva platônica, a pessoa ser feliz é ser satisfeita buscando fazer o bem. Isso é ser feliz, na perspectiva platônica. Na perspectiva aristotélica, vai além. Não é apenas buscar um ideal, mas tentar viver em todos os setores da sua vida, ter um sucesso nela, atingir uma perspectiva de sucesso. Era essa a ideia de felicidade aristotélica. Você vai ver, inclusive, no debate em Atos 17, dois grupos que eram grupos fortes no meio filosófico daquela época, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles diziam, não é nada disso, ser feliz é você viver os seus desejos. Busque os seus desejos, busque o seu prazer pessoal, e isso é ser feliz. Claro que essa busca de prazeres, eles falavam não de orgia propriamente, mas de você buscar prazeres que eram necessários, em busca de um dia atingir a posição de uma ataraxia, ou de viver uma vida de imperturbável, me foge a palavra, de ficar imperturbável, ou seja, a pessoa está num estado de ela não estar mais sendo perturbada pelos problemas e sofrimentos desta vida. Essa era a posição de ataraxia. Já os estoicos diziam, não, se satisfaça com o que a sua vida lhe dá. Viva o destino. Tenha amor aos fatos. Isso é ser feliz. Porém, Jesus, diferente de todos esses grupos, porque os judeus também achavam, havia um debate entre os judeus sobre essa linha de pensamento, os saduceus pendiam para os pensamentos filosóficos, que nós já apresentamos, os fariseus para uma vida meritória, em busca de felicidade por cumprir preceitos legais. Jesus vai contra todos eles, porque diferente de todos eles, que falam que a felicidade é um resultado de algo que você faz, Jesus começa dizendo diferente, porque a palavra Macário significa também abençoado. Jesus começa dizendo que feliz é aquele que já abençoado faz as coisas boas por resultado dessa bênção. Não era eu a ir atrás da minha felicidade, é porque eu já sou feliz, é que eu vou fazer as coisas para Deus, eu vou parte desse pressuposto. Por quê? Deixando claro para nós que a felicidade não parte de mim nem de você. A felicidade não brota das minhas atitudes. A felicidade não nasce das nossas ações. A felicidade não nasce de um método. A felicidade não nasce de maneira nenhuma de uma filosofia de vida. A felicidade, ela vem de Deus em nossos corações. Bem-aventurado é aquele que nasceu de novo. Logo, Jesus começa dizendo bem-aventurado no sentido disso, de que somos abençoados. E aí ele começa dizendo, qual é a característica de quem é abençoado? Primeiro detalhe, é uma série de informações que são apresentadas no texto, mostrando as características daquele que é abençoado. O texto mostra claramente, logo aqui de relance no verso 3, o bem-aventurado, ele é pobre de espírito. O feliz, aquele que recebeu a felicidade, logo, concomitantemente, ele vai ser o quê? Ele vai ser pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Lembrando, Jesus aqui não está falando de vários tipos de felicidade. Jesus não está falando de vários tipos de pessoas. Jesus está falando de características que aquele que é feliz deve ter. Porque aqui é uma cadeia dourada. Uma qualidade está ligada à outra. Por isso ele começa dizendo, aquele que realmente é abençoado, aquele que realmente é feliz, aquele que realmente encontrou a felicidade, ele é pobre de espírito.
O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não é a pessoa que se sente inferior às outras. Ser pobre de espírito não é também, de forma pejorativa, como muita gente acha por aí, que é o mesquinho. O ser pobre de espírito que Cristo está falando, no sentido objetivo do texto, está falando realmente de você se sentir pequeno, nada, ninguém, vazio e humilhado. É isso mesmo, Jesus vai na contramão. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque quando nós nos encontramos com a grandeza de Deus, quando nós nos encontramos com a graça de Deus, que é a benção, quando nós nos encontramos com a cruz, aquele que foi realmente dominado pelo Espírito Santo, se acha pequeno, se acha ninguém, se acha fraco, porque sabe que ele é salvo pela misericórdia e pela graça de Deus. Não tem espaço para glória própria, não tem vaidade pessoal, não tem nome grande, não tem posição, porque a honra e a glória pertencem somente a Deus. É aquele que entende que não sabe por que é feliz. Eu só sou feliz porque eu não sei por quê. É porque essa glória de Deus está na minha vida. Eu me encontrei com Jesus. É o significado de ser pobre de espírito. Diminua você, deixe Cristo brilhar na sua vida. Todos os homens da Bíblia que se encontraram com Deus, amados irmãos, todos eles que se encontraram com Deus, eles até achavam que era alguma coisa, mas quando eles viram a glória de Deus, pediram para morrer. Nós vemos Isaías no texto lá do capítulo 6, ele pensava que era o cara, que era o tal, porque era o grande profeta do Senhor. Quando ele viu a glória de Deus, ele pensou que ia morrer, porque ele não merecia, porque era um homem de lábios impuros, e de impuros lábios era um pecador. Quando nós vemos o grande apóstolo João, quando ele vê a glória do Deus, do Senhor Jesus ressurreto, ele cai estatelado no chão pensando que vai morrer, porque a glória dele é grandiosa demais para nós. Se há vaidade em você, se há orgulho pessoal, se há algo que você acha que você é hora de jogar para o alto. Seja feliz, não crie expectativas aqui, a sua felicidade não é daqui, a sua felicidade está no Senhor. Propositalmente Jesus diz, deles é o reino de Deus. E você vai ver durante o texto, ele falando, no decorrer do restante da mensagem, ele explicando o reino de Deus. O reino de Deus, de uma forma genérica ou geral, é a sua soberania sobre todas as coisas. Mas o reino de Deus foi conquistado também, para ele ser aplicado na nossa história, por Jesus na cruz. E ele foi também, de forma visível aqui, manifestado entre nós, que somos povo de Deus. Mas ele é uma semente em cada um dos nossos corações. Ele é invisível, ele está em nós, nós estamos nele, e veremos a plenitude naquele dia glorioso. Quem é aquele que é feliz de verdade e é pobre de espírito, dele é o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, como semente, brota dentro dele. Essa pessoa não vive mais ela vive o reino de Deus. Ela não anseia mais pelos seus sonhos pessoais pequenos, mas ela visa algo muito maior. Ela enxerga o reino de Deus, ela enxerga a plenitude do reino de Deus, ela vê a glória de Deus, ela é feliz, porque está dentro do reino de Deus. E como a cadeia dourada, porque fala de caráter, de perspectiva moral, não só espiritual, mas moral, nós vemos um segundo detalhe na bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, amados irmãos, isso daqui é uma coisa puxando outra. Sabe por quê? Porque quando eu vejo a glória de Deus, e eu percebo a minha pequenez, e eu percebo quão pequeno eu sou, e eu vejo o tamanho da misericórdia e do amor de Deus, eu só passo a chorar neste momento.
é chorar pelos meus pecados, é chorar de arrependimento, é chorar também de alegria, porque eu fui alcançado por uma graça que eu não mereço. É hora de entendermos que ser feliz é ser levado pelo vento do Espírito. É ser feliz, é você chorar pelo que Deus tem feito na sua vida. Pare de reclamar por problemas, pare de estar se lamuriando. Lembre do que Deus já fez na sua história, lembre do dia da sua conversão, lembre dos milagres e maravilhas, lembre que o seu nome está escrito no livro da vida. Você não é, mas Ele te deu. É hora de chorar, chorar para melhorar, chorar para ser mais santo, chorar para fazer a vontade dEle, chorar em intercessão um pelos outros. É hora da igreja chorar. E ora, aquele que chora, verso 5, bem-aventurados os mansos. O crente que é humilde de espírito, pobre de espírito, e que chora, este também é o crente que passa a ser manso. O manso não é o Amélia, não é o besta, tá bom? O que é o manso que Jesus está falando aqui? Esse termo grego até vem justamente falar disso. Manso é aquele que pode até fazer, mas escolhe não fazer por um benefício maior. Ele pode revidar, ele pode retrucar mal com mal, ele pode destruir a outra pessoa, mas ele deixa de fazer pensando num bem muito maior. Sabe por quê? Porque ele reconhece que é pecador, porque ele reconhece que é também mal, porque ele chora por mudança de vida. Então ele não pode ser o valentão, ele tem que ser manso. Tem crente que diz, eu sou crente, mas meu braço não é. Irmão, Jesus não quer você de metade, Jesus quer você por completo. Se a sua língua ainda não é crente, corte ela. É melhor entrar no céu mudo do que ir para o inferno completo. É hora de eu e você entendermos que a vida cristã é esta, é de vida de santidade. Seu pior inimigo não é Satanás, porque Satanás, Jesus já esmagou na cruz. Resista a ele e ele foge. O seu pior inimigo, você penteia ele todo dia. Ainda olha no espelho e diz que ele é bonito. Ô povo, mas voltando para cá, iludido, mas voltando para cá. Amados irmãos, nosso pior inimigo somos nós mesmos. São os resquícios da velha natureza que ainda estão em nós. Sua batalha maior está dentro da sua mente. Antes de você falar alguma coisa, pare e pense se não é você que está pensando errado. É hora de nós entendermos que temos que ser mansos, puros, santos, pessoas que devem ser vistas por todos como uma pessoa que faz a diferença e tem exemplo para dar. Como as pessoas ao redor lhe olham? Como crente chato, santarrão, mas é fuxiqueiro. Como crente arrogante, que está de papo inchado, achando que é melhor do que todo mundo. Ou como é aquele que é o primeiro a perdoar. Que o manso é o primeiro a perdoar. Que retruca o mal com o bem. Quando alguém lhe faz o mal, você está pronto para fazer o bem. Quando alguém lhe bate de um lado, você oferece o outro. Quando você está pronto realmente a entregar não só a túnica, mas também a capa. Quando você está pronto para andar mais uma milha. Seja manso, irmão. Seja manso. Jesus mesmo falou que ele era manso. É hora de imitarmos Jesus de Nazaré. É hora de vivermos Jesus de Nazaré. Não venceremos o mundo com guerra. Venceremos o mundo pelo príncipe da paz, que é Jesus de Nazaré. E o texto continua. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aquele que é manso, porque sabe que é pecador, porque chora em busca cada vez mais de santidade. Essa pessoa
ela tem fome e sede de justiça. Ela quer que as coisas sejam justas, corretas, mas não querendo crucificar os outros, mas querendo ser exemplo para os outros. Seja justo, irmão. A sua vida tem de ser justa. A sua couraça do Espírito, nela tem justamente a justiça. Você tem que ser justo. A sua armadura de Deus tem que ter a justiça. E o que é ser justo? É ser honesto, é ser direito, é ser sincero, é ser bom, é ser benigno. Não adianta estarmos nos templos, não adianta chororô de madrugada, não adianta gritaria dentro dos templos, se nós não estamos vivendo isso. A sua luta todo dia, irmão, é de dizer: Senhor, eu vou ser melhor para ti. O mal que eu fiz ontem eu não vou fazer mais hoje. O mal que porventura eu fizer hoje eu vou vencer amanhã, mas eu quero ser mais santo para a tua obra. Seja justo, porque o seu exemplo vai falar mais alto do que as suas palavras. A sua vida vai gritar mais alto do que esta pregação. É a sua vida que tem que fazer a diferença. Comece a brilhar dentro da tua casa, comece a brilhar entre os teus familiares, comece a brilhar entre os teus colegas de trabalho. É hora de sermos justos para este mundo. Tenha fome e sede de justiça. Porque é interessante, irmãos, a fome, você sacia, mas depois vai ter fome de novo. A sede, você sacia, mas depois volta a ter ela de novo. Quem tem fome e sede de justiça, nunca sacia, porque mesmo que ele se satisfaça temporariamente, vão vir outros reveses, e ele vai querer continuar melhorando para Deus, porque é o perfeccionismo daquele que tem fome e sede de justiça. O texto ainda vai mais além, e é proposital de Cristo. Ele coloca a justiça do lado da misericórdia, porque a justiça e a misericórdia, elas estão unidas, elas são uma coisa só, elas são faces diferentes da mesma moeda. Não se pode ser justo sem ser misericordioso, e não se pode ser misericordioso sem ser justo. A misericórdia é quando eu estou pronto para esquecer o mal que alguém fez contra mim. A palavra misericórdia é justamente isso. Eu pego o sofrimento de alguém e coloco no meu peito, no meu coração. Eu estou levando a dor daquela pessoa na minha vida, sobrepondo até mesmo a empatia. Vai mais além. A misericórdia é eu não querer aplicar um juízo sobre o outro, mas eu estender a mão para que ajude a ele. Irmãos, oramos demais por nós mesmos. Por quem nós estamos intercedendo? E quando oramos pelos outros, é pelos amigos. Mas isso não é amor. Isso não é intercessão. Orar só por quem nos amam. O amor verdadeiro é quando nós amamos quem nos odeia, abençoamos quem nos amaldiçoam, estamos prontos para sofrer e orarmos por aqueles que nos perseguem. Ser misericordioso é fazer o bem sem olhar a quem, sem querer nada em troca. E Jesus dá o exemplo de misericórdia quando fala do bom samaritano. O bom samaritano não ganhou nada daquele homem, não foi visto, não ganhou uma salva de palmas de ninguém, mas ele salvou uma vida. Você tem feito o quê, irmão? É a vidinha de crente? É apenas um legalismo? São obras meritórias para você dizer: sou melhor do que o outro? É apenas para inflar o seu ego? Ou você tem se derramado, tem se entregado por esta obra, ao ponto de estar pronto para sofrer por ela, custe o que custar, doa o que doer? Sabe por quê? Eu e você não temos nada a perder fazendo a vontade de Deus, porque nós já somos felizes. Pare de olhar para baixo, olhe para cima.
essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que já é dada para você. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais, então entregue esta vida para o reino de Deus, para a obra dele, sofra por ele, mas o que importa é que a honra e a glória seja dada a Deus. Amados, e aí nós temos no verso 8, uma outra característica: bem-aventurados os limpos de coração. O tempo já está extrapolando, eu tenho que ser bem rápido aqui. O limpo de coração que Jesus está falando é justamente aquele de boa índole, de boa vontade, o benigno, que está fazendo não para ganhar nada em troca. Porque que adianta eu fazer tudo isso se há uma má intenção dentro do meu coração? Minha bondade é de trapo de imundície, não valeu de nada, não serviu de nada. O limpo de coração é que faz tudo com boa vontade, com bom desejo, porque ele não está visando nada para si, nada para o seu nome, nada para a sua glória, mas somente para a glória de Deus. Vamos para a prática. Você às vezes faz o bem para alguém, mas fica chateado porque ninguém viu. Você às vezes está fazendo alguma coisa, já visando no que aquela pessoa pode lhe retribuir, e fica chateado porque ela não lhe retribui. O limpo de coração não olha para isso, sabe por quê? Não é porque aquela pessoa está errando que você deve errar. Porque quem é limpo de coração pensa numa coisa: eu vou ser bom, não é por causa da maldade daquela pessoa que eu vou me perder. Eu vou ser bom em qualquer circunstância, porque isso daqui é porque eu já sou feliz em Jesus de Nazaré. Eu já tenho tudo em Jesus de Nazaré, então eu tenho que ser bom. O meu coração salta de alegria, dentro do meu ventre saem rios de água viva, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo Jesus. E aí o texto vai falar: bem-aventurados os pacificadores. Essa geração ensina que os verdadeiros campeões são os espertos, o que puxa o tapete do outro. A nossa geração ensina que os melhores são os que são fortes, que pisam nos outros e alcançam aquilo que eles querem. Jesus está ensinando o contrário. O abençoado é o pacificador, é o que não causa contenda, é que prefere trancar a língua em vez de destruir a vida do irmão, é que está pronto para ajudar um ao outro, que é aquele que desfaz a contenda e que traz a união, é aquele que traz a paz no meio do povo. Amados irmãos, nós não devemos estar desunidos, nós somos um povo, nós somos a igreja de Jesus. Você sozinho não é feliz, você sozinho não vive essa felicidade. Nós só somos felizes quando estamos unidos, porque a igreja de Jesus é que é o templo e morada do Espírito Santo. Não é você, somos nós o templo e morada do Espírito Santo. E você só tem o direito de não estar perdoando o seu irmão, só um, se você conseguir está maior do que aquele que perdoou o seu irmão. Bem, na cruz Deus perdoou o seu irmão. Você só tem que ser maior do que Deus para não perdoar o seu irmão. Se você não consegue ser maior do que Deus, vá lá e se abrace com seu irmão, porque a felicidade e a graça foi para você e para o seu irmão, é para vocês entrarem nos céus de mãos dadas, porque nós vamos cantar no mesmo coro, cantando e louvando ao Deus Todo-Poderoso. E eu encerro aqui, porque o versículo 10, 11 e 12 vai falar praticamente da mesma coisa. Bem-aventurados os perseguidos. Se você está sendo perseguido porque é crente, não fique triste. Se a prova está grande, irmão, não fique triste. Se você está sendo injuriado e estão mentindo contra você por causa da sua vida santa e direita com Deus, em vez de ficar triste,
saia correndo alegre e feliz. Sabe por quê? Porque tem um galardão muito grande preparado para você. Você está sendo digno de ser chamado de profeta, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vocês. Então louvem a Deus quando você estiver sendo perseguido por causa da obra. Louve a Deus quando estão falando mal de você, porque você está fazendo bem. Louve a Deus quando tiver alguém com inveja de você, porque você está fazendo a obra de Deus. Louve a Deus quando tiverem pessoas iradas com você, porque você está fazendo a vontade de Deus. Louve a Deus. É porque sua luz está brilhando, está tocando em corações, está mexendo com vidas. Louve a Deus, porque grande é o galardão preparado para você. Nessa noite, portanto, eu encerro minhas palavras, chamando a sua atenção. Como você tem vivido, irmão? Qual é o seu caráter? Esse que Jesus ensina. Seus atos são esses? Ou você está vivendo outra coisa? Eu digo uma coisa para você. Se você estiver vivendo outra coisa, infelizmente, você ainda não é feliz. Porque quem é feliz, já está satisfeito. E ele faz isso de forma concomitante, ou seja, é algo que ele faz porque Deus já age através da vida. Então seja feliz. Em vez de ficar se lamuriando, seja feliz, sorria, brilhe, porque é necessário que nós sejamos o sal da terra e luz do mundo, e Deus vai te usar como bênção para as nações. Que Deus em Cristo vos abençoe.